Fala pessoal, aqui é o professor Francis Zoton, professor de Química, e hoje o nosso assunto aqui, ele se chama petróleo, ok? Bom, você sabe a importância dessa mistura. Petróleo não é uma substância, cuidado, né? Petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos, tá? Eu sempre peço muito em sala, galera, petróleo é uma substância simples ou composta? Uma galera me responde, Francis, petróleo é uma substância composta. Não é nenhuma nem outra. Estamos falando aqui então de petróleo, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos, muitos, tá? Que a gente vai ver como separar, ok? Da onde vem isso, quais são os principais derivados, tá? E algumas características que importam muito pra gente. Mas vamos lá, vem comigo, eu vou te mostrar, tá? Galera, a questão da formação do petróleo, tá? Bom, até o nome dele, petróleo, significa óleo de pedra. É claro, né, se tinha uma crença de que o petróleo saía então das rochas, né, ele brotava então ali do solo, e pensavam, pô, ele vem da decomposição de rochas, então óleo de pedra, ok, daí vem o nome petróleo, mas claro, não é, né, vamos ver qual é a formação correta ali, pessoal, a etimologia do termo é essa que eu te falei, tá? Bom, petróleo, ele é um líquido, não é uma substância, é uma mistura, é um líquido viscoso, oleoso, escuro, com cheiro bem característico, com densidade menor do que a água, certo? E ele não se mistura também com a água. Você percebe, né, quando ocorre um vazamento de petróleo, as imagens de uma reportagem, enfim, eles costumam cercar lá com boias de contenção e depois ir aí resgatando esse petróleo que vazou. Eles tentam não deixar chegar na praia, né? E ali na água eles conseguem colocar essas boias de contenção, porque ele flutua, ele é menos denso e também ele não se mistura com água, né? Temos uma certa sorte quando acontece um vazamento de conseguir recuperar boa parte do petróleo, né, num processo desse. Maravilha? Olha só, a formação então, pessoal, do petróleo é muito lenta. É uma formação lenta e ela vai pela decomposição de animais e vegetais marinhos, né? De 1 a 400 milhões de anos. Tem o petróleo pré-sal, o petróleo pós-sal. Então temos petróleo extremamente antigo no planeta, né? Uma decomposição muito lenta. E para você chegar lá e secar um poço de petróleo, são meses. Anos talvez, né? Mas é muito rápido. O saldo, então, pessoal, é visivelmente negativo, né? Milhões de anos para formar um poço. E aí você tem alguns meses, ou né, que seja um ano para secar um poço. É claro que o petróleo ele é finito. É uma fonte não renovável de energia. É isso que o Enem adora perguntar, né? Provas por aí adoram perguntar, renovável ou não? Não, o petróleo é uma fonte não renovável de energia. Agora, você sabe então ali a etimologia, né, na palavra petróleo, beleza? Sabe então como ele se formou, decomposição lenta, anaeróbia de animais vegetais marinhos. E você sabe então que o petróleo é finito, é uma fonte não renovável de energia. Tudo certo? Maravilha? Boa introdução então aqui, né, dessa nossa substância. Não é substância, dessa mistura de hidrocarbonetos. Maravilha, tá? Pessoal, então quando eu quero separar os derivados, porque pensa bem, eu recebi uma mistura bem complexa. Os caras extraem, tentando um processo de prospecção, enfim, perfuração, extraem então ali o petróleo, ele vai ser direcionado para as refinarias, certo? Nas refinarias ele vai ter que ser beneficiado e ali você vai separar os seus derivados. Maravilha? Separar os seus derivados. Bom, o processo para separar os seus derivados tem um nome, destilação fracionada. Existe a destilação simples, onde separa os sólidos e líquidos, tipo água e sal, né? Mas no petróleo não dá, não é por aí. É uma destilação fracionada, onde você vai ter então aqui uma torre mesmo de fracionamento, e assim você então vai ter o quê? Os derivados saindo numa certa ordem. Essa ordem não é aleatória, ela não é por acaso, tem um motivo de ela ser como ela está acontecendo aqui, tá? Você vai ter as moléculas mais leves, ok, saindo primeiro, ok, e as mais pesadas posteriormente. Pegou? Repara lá, molécula de metano saindo primeiro, um carboninho. Depois o GLP, que é formado por propano-butano. Depois vem a gasolina com 5 a 10 carbonos. E aí vem querosene. Então você vai ter uma ordem e você precisa conhecer alguns derivados na ordem. Alguns, tá? Eu já vou te falar quais. Pegou? Então aqui a ideia nesse momento é te passar qual é o processo que separa os derivados do petróleo. 1. Destilação. 2. Fracionada. Tá? Então esse é o processo correto.
E o petróleo, pessoal, tá? Ele tem alguns derivados mais visados que outro. Gasolina é muito visado. É um combustível muito valorizado em alguns países, no nosso principalmente, né? O óleo diesel ele é muito visado, mas ele é muito abundante também, tá? Você percebe que tem um preço menor que a gasolina, né? Geralmente um preço menor que a gasolina, ele é muito abundante, mas ele é muito visado, ok? Mas vamos lá, então a gente, né, tem aqui o processo de separação desses derivados. Eu quero demais que você guarde aí alguns, na verdade 5. 5 derivados. Questões podem cobrar quem são eles, tá? A ordem em que eles saem na destilação fracionada, perfeito, e a comparação do tamanho das moléculas, tá? Quem são eles? Metano, eu preciso saber então que o metano é o primeiro cara que sai lá, né? Lá no topo dessa torre de fracionamento. Depois vem então o GLP, que são, né, substâncias com 3 a 4 carbonos, propano e butano. Depois gasolina, querosene e óleo diesel. Francis, mas eu estou vendo mais. Não, beleza. Tá? Mas ninguém vai te perguntar da nafta. Raramente perguntam a composição dela, o que estágio ela sai. Isso é muito raro, tá? De lubrificantes leves, médios ou pesados. Vamos focar 5. Pegou? Metano, ok. Você vai ter então ali o GLP que tem propano, butano. Depois a gasolina, querosene e óleo diesel. Até porque tem questões, por exemplo, tá, que vão afirmar o seguinte: as moléculas da gasolina são maiores que da querosene. Francis, como é que eu vou saber? A gasolina, ela sai primeiro no fracionamento que a querosene. Ela sai antes, né, do que a querosene. Não primeiro que todo mundo, claro, né? Pô, então quer dizer que as moléculas da gasolina são menores, né? São mais voláteis. As moléculas do óleo diesel, ou o óleo diesel apresenta maior ponto de ebulição comparado ao GLP. Tá? Peraí, o óleo diesel sai lá mais abaixo, o GLP sai lá mais acima. Então quer dizer que o GLP é mais volátil, tem moléculas menores. Então, pela ordem, né, da mistura, você sabe quem é mais volátil, quem é menos, quem tem moléculas maiores, quem tem moléculas menores, viu? Uma questão de ordem, mas não é tão preocupante. Sabendo 5 derivados, você mata numa boa essas tuas dúvidas. Fechou? Legal? Maravilha? Ótimo, tá? O que mais quero te passar, tá? Eu falei para vocês que a gasolina ela é um derivado visadíssimo. A gasolina é muito visada como um derivado. Maravilha? Tá? E se o nosso petróleo não é muito rico, né, na fração gasolina? E se não vem muitos alcanos com 5, 6, 7, 10 carbonos? Você pode tornar aquele petróleo mais rentável em gasolina. Como? Uma das técnicas é o craqueamento catalítico, certo? Craqueamento catalítico, ou cracking do petróleo, perfeito? O que é isso? Você quebrar. Então, se o petróleo ele veio lá com uma riqueza muito grande em moléculas de 30, 40 carbonos, moléculas maiores, tá? Eu posso usar um catalisador, pressão, temperatura e quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores, tá? É como você pegar um quebra-cabeça e você ir lá quebrando, ok, em partículas menores. Essa que é a ideia. O nome disso, craqueamento catalítico do petróleo. Aumenta a rentabilidade em gasolina, em moléculas menores, tá? Moléculas menores. Não digo a gasolina. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, tá? Beleza? Um exemplo mais teórico. Eu tenho o decano. Eu tenho um exemplo com 10 carbonos. Maravilha? Eu uso catalisador, eu uso calor e eu posso quebrar essa minha molécula em moléculas menores. Por exemplo, em moléculas de pentano. Usando um exemplo aqui hipotético, tá? Eu tenho uma molécula maior sendo quebrada em moléculas menores. Isso se chama craqueamento catalítico do petróleo. Fechou? Maravilha? Muito bem. Agora, pode acontecer uma coisa contrária. Eu posso ter uma jazida de metano, uma jazida de gás natural. Metano pra caramba, muito metano. Mas eu quero gasolina. Tá? O mercado não está absorvendo todo esse metano. Eu preciso converter em gasolina. Então temos, ok, um processo chamado de reforming, ou reforma catalítica do petróleo. Tá ali, moléculas de metano dentro de um cilindro, de um tubo, eu boto um catalisador, eu uso temperatura, eu uso pressão e eu converto essas moléculas menores em moléculas maiores. Segurou essa? Pegou? Então, cracking, eu quebro moléculas maiores e menores. Maravilha? E reforming ou reforma catalítica. Então, eu transformo moléculas menores em moléculas maiores. São 2 processos químicos. Eu vou fazer até um levantamento. Destilação simples é um processo físico. Craqueamento e reforming, processos químicos que acontecem aqui com derivados do petróleo. Maravilha? Show de bola? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí a hora
hora de falar, né, na atualidade, do cara mais visado, né? Então, da gasolina. E é importante saber, pessoal, que ela não é uma substância. Não existe a substância gasolina. Isso não existe, tá? O que você tem aqui é uma mistura também de hidrocarbonetos, é uma fração. O GLP também é mistura, a querosene, o óleo diesel, a gasolina, são todos misturas de hidrocarbonetos. Gasolina de 5 a 10 carbonos, algumas cadeias ramificadas, algumas cadeias normais. E aí temos diferença na qualidade. Temos diferença, tá? Quando eu tenho uma gasolina formada por muitas cadeias normais, tá, pessoal? A combustão ela é muito prematura. Essa cadeia ela queima com muita facilidade e o carro não aproveita perfeitamente aquele combustível. A explosão ela é muito precoce, tá? Isso não é legal. Se eu tenho cadeias ramificadas, tá? A combustão ela é mais cadenciada. Cadeias mais ramificadas, ok? Ali de 5 a 10 carbonos, a combustão ela é mais cadenciada, ela é mais lenta. Aí o carro vai aproveitando melhor, ok, aquele combustível. É que nem quando você, por exemplo, come um alimento qualquer e engole inteiro. Pô, você não está aproveitando aquilo. Né? Seriam as cadeias normais. Agora, se você mastiga ali, ok, você então saboreia melhor, curte melhor aquilo. Numa analogia bem bobinha, mas acontece com gasolina, né, ali de cadeia normal e ramificada. Tá. Aí nós temos o filé da gasolina. Nós temos ali a fração ideal da gasolina, chamado de isooctano. Isooctano. Ele tem até o nome oficial lá que é 2,2,4-trimetilpentano. Beleza. O nome dele então vem a ser isooctano. Pessoal, quanto mais isooctano eu tenho na minha gasolina, tá, melhor é a sua qualidade, mais cadenciada é a sua combustão. Porque eu falei agora há pouco que cadeias mais ramificadas têm uma combustão melhor. O isooctano é uma cadeia ramificada, beleza? E é de uma forma que a combustão ela é bem aproveitada. Então, quanto mais rica em isooctano, melhor aquela gasolina. Maravilha? Chamamos isso de índice de octanagem. Faz sentido? Octanagem, octano, né? Então, você tem aqui um índice de octanagem que mede o teor de isoctano na gasolina. Se, por exemplo, eu tenho 100%, eu tenho lá 1 litro de gasolina e 100% das moléculas são de isoctano, ela apresenta um índice 100. Fácil, né? Então, se só tem isoctano lá dentro, o índice de octanagem é 100. Francis, e se for, por exemplo, 80% isoctano, 20% outra coisa? Aí o índice de octanagem, ele é de 80%. Maravilha? Pessoal, então, esse isoctano ele dá mais qualidade à gasolina. Claro, o preço é superior, né? Mas você vai ter algumas vantagens ali a médio e longo prazo. O motor se conserva melhor com mais isoctano, a combustão ela é mais completa, menos... você vai ter menos acúmulo de carbono, então, ali no motor em função de não formar fuligem, né? Então, tem vantagens relacionadas a isso, tá? E como a gasolina ela queima mais precocemente, ok? A gente pode colocar um cara que queima menos precocemente, chamado etanol, né? Que no Brasil ele tem um preço mais baixo, ele tem então ali uma produção muito mais fácil, até que em muitos países, né? Então estamos falando de antidetonantes. O que é um antidetonante? Alguém que retarda a combustão da gasolina, perfeito? Antigamente era usado o chumbo tetraetila. Pessoal, chumbo tetretila. Botar chumbo na gasolina, ele é queimado ali, né? Porque ele vai ser um composto organometálico, ele vai ser queimado junto com a gasolina e espalhado pelo ar. Chumbo vagando pelo ar. Maravilha, né? Não. Tá? Ele é um metal pesado, ele é problemático, então ele hoje é proibido. Nós temos então o setor de aviação agrícola que ainda é permitido usar sim chumbo tetretila. Mas os carros, ok? Enfim, tá? Motores que usam a gasolina usam etanol como antidetonante. Né? No Brasil, por exemplo, é permitido 26%, 27% de etanol. Você não tem que decorar isso aqui. Né? Porque na safra muda um pouco, na safra da cana isso muda um pouquinho, entre safra muda um pouquinho, enfim. Você tem então ali um percentual de etanol na gasolina para retardar aquela queima. E você aproveita melhor, né, a combustão da gasolina. E tem outras vantagens, né? O etanol ele é menos poluente, a sua combustão ela é mais completa. Então você não vai ter monóxido de carbono quase sendo gerado na queima do etanol, da gasolina sim. E outra coisa, para produzir etanol, pessoal, tá? Você teve que plantar alguma coisa. E rolou fotossíntese, rolou captura de CO2. É um combustível renovável o etanol. A gasolina não.
Então a gente tem algumas vantagens sim, tá? Mas tudo parte do princípio que é um antidetonante. Chumbo tetretila, pessoal, esses caras então aí, eles foram proibidos, né? Chumbo tetretila foi proibido, né? Porque o chumbo é metal pesado e é danoso pra caramba. Então a gasolina foi um derivado que foi lá e resgatei do petróleo para a gente falar mais. Né? Tem muita informação realmente ali muito importante. Legal? Petróleo não é uma substância, é uma mistura formada por vários hidrocarbonetos. Como eu separo? Destilação fracionada. Se eu quero mais gasolina, como é que eu posso fazer com os derivados? Bom, faço craqueamento catalítico, ok? Ou reforming catalítico, que são processos químicos. E muita atenção com gasolina, tem muita informação aqui que nos interessa. E aquela ordenzinha de 5 derivados, né? Metano, beleza? Depois você vai ter então ali o GLP, gasolina, querosene, óleo diesel. Esse quinteto você então guarda aí com carinho. Fechou? Bora praticar? Vamos ver então o que pode aparecer pra gente aí a nível de questão, tá? Já já. Um abraço, galera. Boas aulas. Tchau, tchau.